Sejam bem-vindos em nome de Cristo e vamos aqui a mais um estudo da Palavra de Deus e vamos assumir aquilo que o Pai tem preparado para nós, amém? Você já tem a sua lição? Vamos pegá-la, por favor, aí e acompanhar com bastante atenção. Vamos iniciar aqui esse estudo. Continuamos a estudar Efésios capítulo 6, versículo 10 até o 18, sobre a armadura de Deus, que nos protege dos ataques de Satanás e nos dá condições de atacá-lo quando estivermos em batalha. Vimos na lição anterior a importância do cinturão da verdade e a couraça da justiça. Agora vamos estudar mais 3 peças de defesa que compõem a armadura de Deus. Vamos lá? Calçado na preparação do Evangelho da paz. Depois de nos cercar com a verdade e vestir a couraça da justiça, precisamos ser determinados e vivermos o Evangelho, as boas novas da paz. Só o Evangelho de Jesus Cristo nos prepara para estarmos inabaláveis contra as astutas ciladas do diabo. As sandálias usadas pelos soldados romanos possuíam um solado espesso com inúmeros cravos que protegiam bastante os pés dos guerreiros. O solado desse calçado pode ser comparado a chuteiras de futebol. Os dentes cravados no solo impediam a pessoa de escorregar e ainda permitiam que pisassem em serpentes e escorpiões, entre aspas, todo o poder do maligno, sem sofrer dano, que é como diz Lucas 10, 19, né? Jesus diz: eis que eu vos dou poder para pisar serpentes, escorpiões e toda a força do inimigo, e ele não lhe causará dano algum. Muito bem, vamos dar uma paradinha aqui e prestar atenção no seguinte. Nós precisamos estar com os nossos pés calçados no Evangelho. O Evangelho, você já sabe que é a palavra de Deus, as boas novas, trazidas pelo Senhor Jesus. Quando nós estamos calçados, ou seja, nós andamos com o calçado, não é assim? Você põe o calçado do seu pé, você calçou os seus pés, você agora protege os seus pés na sua caminhada. Quando nós andamos no Evangelho, nós estamos também debaixo dessa proteção de Deus. Quando você anda no Evangelho, você está vivendo dentro do limite que Deus estabeleceu, onde Ele vai guardar você, onde Ele vai proteger você. A obediência a Deus é a melhor forma que nós temos de estarmos protegidos e guardados pelo Senhor. Obedecer a Deus significa colocar em prática aquilo que o Senhor me ensina à luz da palavra dEle. Ele me dá um entendimento, eu vou praticar isso aqui. A Bíblia diz isso. Então você se firma naquela palavra, você se calça com aquela promessa, você se calça com aquela declaração de Deus e aquilo te guarda, te protege. Você confia naquilo que Deus lhe prometeu e o Senhor vai cumprir o que prometeu? Sempre. Então é certo de que estaremos sendo guardados por Ele, uma vez que estamos andando na obediência à sua palavra. Amém? Continuando aqui. Muitas vezes nos encontramos feridos e culpamos situações ou pessoas. Mas é um engano. Somos feridos quando transgredimos a palavra do Senhor. Precisamos refletir e analisar o nosso interior, ver em que pontos estamos desobedecendo a Deus, não contribuindo para a paz. O engano nunca deixará que nos firmemos em Cristo. Esta parte da armadura, o calçado, oferece segurança na caminhada. Diante do que o Espírito Santo nos mostrar, é necessário arrependimento e mudança. Assim seguiremos em frente. É preciso calçar os pés na preparação do Evangelho. Os pés são os que conduzem o corpo, e eles precisam estar calçados, protegidos, firmados nas boas novas do Evangelho. Então, se porventura, nessa nossa caminhada, Deus nos mostra que algo não está certo, corrija. Deus sempre vai nos conduzir, Paulo disse, em triunfo, em vitória. Graças a Deus que sempre nos conduzirá em vitória ou em triunfo.
ou nos conduzirá conforme a palavra dele vai nos dirigindo, ele vai nos conduzindo à vitória que nós mesmos almejamos alcançar. Mas, para isso, precisamos nos deixar ser conduzidos por Deus. E, às vezes, a gente acha que está certo e Deus mostra para isso aqui está errado. E aí a gente vai e corrige aquilo. Como Provérbios 3 diz, reconheça-o em todos os teus caminhos, ele endireitará a tua vereda. Você vai entrando no caminho certo. Você vai se acertando com Deus dia após dia. Todo mundo, quando você se aproxima de Deus, pode parecer muito justo, a Bíblia diz. Mas aquele que é mais justo nos examina. E quando aquele que é mais justo nos examina, ele consegue ver em nós coisas que ainda precisam ser corrigidas. E à medida que Deus vai nos mostrando, vamos obedecê-lo. E nesta obediência a Deus, os nossos passos estão se firmando no caminho que é Cristo, na verdade, no caminho, no Evangelho da paz, e os nossos pés calçados, ou seja, caminhando em lugar seguro, onde nós não vamos nos machucar. Continuando. O calçado do Evangelho da paz nos dá equilíbrio e nos impede de cairmos em tentações. Sempre quando a gente anda em obediência a Deus, Deus vai nos livrar, inclusive das tentações que levam pessoas à queda, à destruição de suas vidas, né? Ele nos leva a ajudar as pessoas a não caírem nas ciladas causadas pelas ofensas. O homem natural enche-se de justiça própria e fala coisas que alimentarão ainda mais a ofensa. Todavia, essa peça da armadura nos capacita a acalmar e resolver conflitos sem sermos atingidos, através de sábias atitudes ou orações de poder, repreendendo o mal. O Espírito Santo nos conduzirá em qualquer situação de desentendimento para acalmar o ofendido, a fim que seja quebrado o poder da ofensa. Gálatas 6:1. Vamos ler lá? Vamos abrir a Bíblia aqui. Gálatas, capítulo 6. Versículo 1, que diz: Irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós que sois o quê? Espirituais, encaminhai o tal com espírito de mansidão, olhando por ti mesmo, para que não sejas também tentado. Às vezes nós encontramos pessoas que estão ofendidas com alguém, estão machucadas com alguém, e essa pessoa ofendida normalmente começa a soltar faísca, né? E fala mal de alguém, fala mal da pessoa, não, porque fulano fez isso, porque fulano fez aquilo, e normalmente essa pessoa se acha cheia de razões para estar ofendida. E pode ser que ela tenha lá algumas razões, mas só que a Bíblia nos ensina diferente. A Bíblia diz, fira-me o justo, e será um óleo precioso que a nossa cabeça não rejeitará. A Bíblia diz, quando te baterem numa face, faça o quê? Dá a outra. A Bíblia diz para nós que devemos orar por aquelas pessoas que nos perseguem, abençoar aquelas pessoas que nos amaldiçoam. Muitas vezes a gente olha para algumas coisas na Bíblia Sagrada e esquece. E começa a ficar cheio de justiça própria, ofendidos, querendo de alguma forma dar o troco, pagar na mesma moeda. Às vezes, levar a pessoa para a justiça, brigar com a pessoa, fazer e acontecer. Às vezes temos até razões. Mas por amor a Cristo, muitas vezes nós abrimos mão das nossas razões com o objetivo de querer ganhar aquela alma, com o objetivo de dar um bom testemunho para alguém, com o objetivo de que Deus seja a nossa justiça e não as nossas atitudes venham tentando justificar-nos. Então a gente prefere Deus nos justificando. Então existem situações que às vezes a gente engole sapo. Alguém diz que a gente é bobo. Há situações assim. Mas tem coisas que a gente releva por amor a Cristo.
Então a gente tem que ter uma sabedoria até para conduzir alguém que está lá ofendido com uma pessoa, magoado com alguém, e que a gente, numa conversa, de repente, pode evitar muitos problemas. Pode evitar até uma desgraça. E, infelizmente, tem gente que está assim. Como teve uma pessoa uma vez que veio à igreja, desesperado, o homem armado, ele entrou e disse, pastor, isso foi com um missionário, falou, pastor, eu não sei o que eu estou fazendo aqui. Aí mostrou a arma assim na cinta, eu estou indo matar aquela desgraçada daquela minha mulher. Eu descobri que ela está me traindo. Eu vou dar um tiro na cara dela, vou fazer e acontecer. Aquela mulher não vale nada. E na hora o missionário falou para ele, pois é, né? Ela não vale nada, vale 30 anos de cadeia. Aí ele parou. Parou para pensar. O missionário falou, pense nisso. 30 anos o senhor vai passar na cadeia por causa de alguém que não vale nada? Pastor, obrigado. O senhor me ajudou. Aquela mulher não vale nem a bala que eu ia botar nela. E foi embora. Evitou uma desgraça. Infelizmente, existem pessoas que estão numa ofensa, que o diabo está lá alimentando um ódio dentro do coração, e uma palavra pode mudar tudo. Pode ajudar alguém a não fazer uma besteira na vida, e quem sabe, fazer algo que não tem como reparar depois, né? Continuando a nossa lição. A Bíblia diz que os pacificadores serão chamados o quê? Filhos de Deus. Os pacificadores serão chamados filhos de Deus. Mateus 5:9. Então, isso é uma coisa boa a ser feita, né? É pacificar. A Escritura diz para a gente que quando você tira a lenha, o que acontece com o fogo? O fogo se apaga. Então, tem situações que a gente tem que tirar a lenha. E o fogo vai apagar. Ouvir, fermentar, cutucar mais um assunto, é igual excremento, né? Quanto mais você mexe, mais fede, né? Então a gente não mexe, a gente dá descarga e manda embora, não é isso? É assim. Tem coisas que você tem que descartar de cara. Não dá para ficar remoendo isso, mexendo com aquilo. Você tem que jogar aquilo fora. Se deixar aquilo ficar em você, aquilo vai te fazer um mal muito grande. Então é melhor jogar fora isso. Não deixar isso na sua vida. Senão vai lhe contaminar e vai lhe trazer um prejuízo grande. Que armadura poderosa, né? Ela dá firmeza e paz para continuarmos caminhando com Cristo, em paz com quem? Com os irmãos. Que é o que a gente tem que fazer. A Bíblia diz que o que depender de ti, tenha paz com quem? Com todos. Então tem coisas que dependem da gente. O que depender de nós, vamos ter paz com o marido, com a esposa, com o sogro, com a sogra, com o vizinho, com o primo, com o sobrinho, com o tio, sei lá com quem. E às vezes as pessoas têm muitos atritos, muitas dificuldades com a sua família. E aí o que a gente tem que fazer? Guardar o coração. Entender que nós somos chamados para sermos pacificadores. Abençoar a vida deles. Repreender a ação do diabo que atua na vida de alguém, que talvez provoca, né? É usado pelo maligno para falar coisas que te ofendem. Pastor, eu tenho que ficar lá apanhando, dar as costas e dizer para a pessoa, bate, pode bater, pode bater? Não, claro que não, né? Não somos masoquistas, né? Não tem que ficar nisso. Mas a gente pode evitar certas situações. Se podemos, vamos evitar. Vamos fazer a nossa parte para procurar ter paz com a pessoa. E evitar que a complicação exista, que a discórdia exista, que o desentendimento exista, para que a gente possa, desta forma, agradar a Deus. Lembre-se, os pacificadores serão chamados filhos de quem? De Deus. É bom ser filho de Deus? É bom, não é? Somos filhos de Deus? Somos pacificadores? Devemos ser, né? Se somos esses pacificadores, vamos fazer aquilo que o Senhor Deus se agrada. Vamos lá agora, essa parte da peça da armadura que é muito importante, tomar o escudo da fé. Nesse trecho, Paulo se referiu
a um escudo dos tempos antigos, que servia para cobrir o corpo inteiro. Esse instrumento podia ter a forma oval ou retangular, e era feito com 2 camadas de madeira cobertas de lona e couro. Dessa forma, o apóstolo mostrou que a fé genuína, que é o Hebreus 11:1, a certeza daquilo que se espera e a prova daquilo que não se vê, é como um escudo que nos livra de todos os ataques do inimigo. Bom, sabe, irmãos, esse escudo nós temos conosco, só que nem sempre as pessoas estão fazendo uso dele. Aí o mal os ataca e às vezes atinge, o que não é para acontecer. Nós precisamos fazer uso desse escudo. Para a gente entender, descrevemos aqui na lição, como era aquele escudo. Porque ele fazia uma comparação entre a armadura romana e a nossa vida espiritual. Mas nós temos o escudo que é a própria fé, que, conforme diz Efésios 6, pode apagar todos os dardos inflamados do maligno. Guarde isso com você. Esse escudo apaga todos, não são alguns nem a maioria, mas todos os dardos inflamados do maligno. Qual é o ataque que o inimigo tem lançado contra a sua vida? É na sua saúde? Você tem escudo para apagar esse dardo do inimigo. É no teu casamento? Você tem escudo para apagar esse dardo do inimigo. É nos seus filhos? Você tem o escudo para apagar esse dardo. Então use esse escudo da fé. Não deixe o inimigo conseguir o que quer prevalecer de alguma forma em alguma área da sua vida. Você tem o escudo da fé para apagar esse dardo do diabo. Este mal não pode prevalecer na sua vida. É para esse capeta cair por terra e que todos os planos de Satanás sejam completamente frustrados no nome de Jesus. Amém, pessoal? É hora de usar esta fé que Deus nos deu. E você não pode dizer, não tenho fé. Tem. Porque se você tem ouvido a palavra de Deus, a Bíblia diz que a fé vem por ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Então você tem a fé para poder usar. Use essa fé no coração e coloque em prática. O Salmo 61, versículo 3 diz: pois tem sido o meu refúgio e uma torre forte contra o inimigo. O Senhor Deus é o nosso refúgio. Então se refugie em Deus e apague esses dardos inflamados que o inimigo tem lançado contra a tua vida. Não deixe essa força do mal entrar. Vem o mal contra a sua mente, conserve a sua mente limpa, livre do ataque do diabo. Satanás, eu não aceito, está repreendido em nome de Jesus. A minha mente é a mente de Cristo. Eu rejeito esses pensamentos. Eu rejeito esse sentimento, vem aquele sentimento de ódio, de raiva, de rancor de alguém, eu rejeito esse sentimento. Pai, a tua palavra diz que eu devo amar os meus inimigos. Me ensine a amar os meus inimigos. Senhor, eu vou praticar o que a tua palavra me ensina. Coloque em prática aquilo que o Senhor Deus declara. Comece a usar a fé sobre a palavra como um escudo que vai apagar os dardos do inimigo. Continuando, o dardo inflamado era uma pequena lança na qual era posta uma mecha em chamas. Paulo o comparou às tentações lançadas pelo diabo sobre os filhos de Deus, como a fofoca, a maledicência. Quando o cristão tem plena confiança no Senhor e em sua palavra, a fé que possui o reveste inteiramente, de modo que os dardos inflamados do maligno, ao serem lançados contra ele, batem no escudo e são imediatamente apagados. O guerreiro de Deus precisa tomar posse da fé. Assim, pode vencer enfermidades, mágoas, rejeições, afrontas e outros dardos inflamados lançados pelo maligno, no intuito de enfraquecê-lo, derrubá-lo e pará-lo. O apóstolo Paulo enfatiza em sua carta aos Romanos: a fé é pelo ouvir, e o ouvir
pela palavra de Deus. Romanos 10, 17. O cristão que se cerca com a verdade e veste a couraça da justiça, sempre ouvirá o que vem pela palavra, recebendo então a fé. Quem ainda não a possui, necessita ouvir a palavra de Deus. Com ela no coração, não há o que temer. Aquele que toma toda a armadura do Senhor, vence o mundo e toda a tentação, pois já nasceu de Deus. 1 de João 5,4 diz que aquele que é nascido de Deus conserva-se a si mesmo e o maligno não lhe toca, porque a vitória que vence o mundo é a nossa fé. Então você, quando nasce de Deus, o inimigo não vai tocar. Você está firmado na palavra de Deus, você vai apagar esse dardo inflamado que o maligno lança. Seja lá uma afronta, seja um sentimento, seja uma mágoa, seja uma doença, seja o que for. Agora preste atenção, irmãos, mais do que nunca, nós deveríamos estar firmes e fortes na fé. Vivemos dias em que as pessoas vivem assustadas, vivem apavoradas. Até pessoas que são de Deus estão, às vezes, muitas delas apavoradas. Eu já cheguei a atender, já conversei com pessoas que, nesse período de pandemia mesmo, estavam assim apavoradas, assustadas, temerosas, cheias de medo. Primeiro que a Bíblia diz para a gente que a gente não tem que temer nem aquele que poderia tirar a nossa vida. O que não significa que a gente tem que ser negligente, claro que não. Mas nós não podemos ser pessoas medrosas. Cadê a fé no nosso coração? Para enfrentar e vencer os problemas da vida. A gente tem que ser gente positiva. Parar com essa coisa de ser negativo e ficar medroso. A gente tem que encher o nosso coração de fé, de confiança em Deus, para a gente poder vencer todo e qualquer ataque do inimigo. A vitória que vence o mundo é a nossa fé. Mais do que nunca, nós precisamos ter a nossa fé fortalecida, dando ouvidos ao que a palavra fala e colocando-a em prática. Quando nós começamos a estudar na Igreja da Graça o curso Fé, levantou-se na igreja um povo muito praticante da palavra e que não aceitava o mal de forma alguma. No início era muito assim. A gente praticava muito a fé. Alguns foram esmorecendo no meio do caminho, foram desanimando no meio do caminho, né? Alguns começaram a entrar no lado natural, deixando um pouquinho a fé de lado. Mas nós temos a fé para anular os dados inflamados do maligno. Precisamos colocá-la em prática. Ah, é uma doencinha qualquer, bobinha. Ah, deixa para lá. Não, eu vou praticar a fé. Vou orar no nome de Jesus. Quem não levanta um peso pequeno, não vai levantar um peso grande. Então a gente tem que começar a exercitar a fé desde as coisas pequenas. Exercitando a fé mesmo, tomando uma posição diante de Deus, usando a autoridade contra aquele mal. Para isso precisamos estar ouvindo a palavra. Precisamos dar ouvidos ao que a palavra fala. Se a fé vem por ouvir a palavra, eu preciso ouvi-la. Pastor, mas eu estou sempre na igreja. Não significa apenas isso, tá? Porque às vezes a pessoa está na igreja, mas está dispersa. Ela está aqui dentro, mas a cabeça está lá fora. Está pensando lá em outra coisa. Por isso que a Bíblia diz que quando entramos na igreja, a Bíblia diz, guarda o teu pé. Eclesiastes manda a gente guardar os nossos pés. Mas tem um armáriozinho lá na porta da igreja que a gente pode guardar o pé? Não, não tem. Mas ele está falando para nós, guarda os teus pés. Como que dizendo assim, quando você entrar na casa de Deus, esquece o que está lá fora. Não fique dentro da casa de Deus, mas passeando por aí, andando por outros caminhos. Pensando no filho, no marido, na esposa, no irmão, no trabalho, não sei o quê, na comida que eu vou fazer, na roupa que eu vou lavar, na viagem que eu vou fazer. Não, eu não estou aqui para isso, eu estou aqui para ouvir a voz de Deus. Senhor, fala comigo. Eu quero ouvir a tua palavra. Senhor, eu quero recebê-la no meu coração. Senhor, eu quero sair daqui diferente, eu preciso ter essa fé viva dentro do meu espírito. Fala comigo através da tua palavra. E Deus fala
pode falar no início da reunião, pode falar no meio, pode falar durante a mensagem, pode falar no final, pode falar na última oração. E a gente precisa estar ligado em Deus, prestando atenção naquilo que Deus está falando conosco. Jesus, eu quero guardar essa palavra viva dentro de mim, para que eu possa me levantar e vencer. Se o Senhor diz que a fé é a vitória que vence o mundo, eu preciso dessa fé no meu coração, porque eu quero vencer nesse mundo. Quem quer vencer nesse mundo? Você quer vencer? Então, eu preciso dessa fé viva. Eu preciso ter essa fé real dentro do meu coração. Eu preciso praticar essa fé no meu dia a dia. Eu não posso ser a pessoa que ouço a palavra, acho bonito e fico por isso. Não, eu tenho que ser essa pessoa que exercita a fé. Mas assim como você faz o exercício muscular e o músculo seu cresce, o exercício da fé faz também o seu músculo espiritual crescer. E aí envolve a prática, não só a teoria. Eu ouço a palavra, aprendo o que a palavra fala, surge dentro de mim a fé para eu tomar a atitude que é necessária. Aí a coisa vai. A vitória que vence o mundo é a nossa fé. Você tem a fé da cura do seu filho? Você tem a fé da libertação do seu familiar? Você tem a fé da cura do seu corpo que está doente? Você tem a fé no teu coração para prosperar, sair da miséria, do desemprego e ver a família toda empregada, direitinho, bem, vencendo? Você tem a fé para ver a obra de Deus completa no seu lar, no seu casamento que está em crise? Você tem essa fé no coração? Então você tem que permanecer firme. A pessoa que confia, a Bíblia diz, é como um monte de Sião que não se abala. Ai, pastor, sabe, eu tenho muita fé. Se não fosse a fé que eu tenho, olha, eu estou numa situação tão difícil, pastor. Só conversa. A fé não te deixa abalado. A fé te deixa confiante. Esse abalo todo, essa angústia toda, não está mostrando fé. Está mostrando mais sentimento, mais emoção do que fé. É mais coisa da cabeça, é a fé racional. Tem que ser a fé do coração. Quando você está com convicção dentro de você, você diz, eu creio. Está feito. Esse demônio está amarrado. Essa obra do diabo não vai prosperar. E você fica firme. Você resiste ao mal. Você combate aquela obra de Satanás. Satanás, os teus intentos na minha vida não vão prosperar. Eu apago todos esses dados do inferno. Essa obra de Satanás vai cair por terra. A hora que você se levanta assumindo a sua posição, Deus faz a obra que for necessária.